Olá, é correto afirmar que o administrador judicial tem como função representar a massa falida objetiva? Fique atento e esclareça essa e demais dúvidas sobre o tema com a professora Luciana Abreu. Bons estudos! Olá, pessoal! Nessa nossa unidade de estudo, nós vamos analisar a sentença que decreta a falência. Para a gente recapitular aí todas as nossas análises, né? Nós vimos aí, na última unidade de estudo, a fase pré-falimentar. A fase pré-falimentar propriamente dita, quando ela é requerida por sócio de sociedade ou por qualquer credor do devedor. Pessoal, se houver pedido de falência com base na autofalência ou por essa fase pré-falimentar propriamente dita, o juiz vai chegar na fase, na sentença que decreta a falência. Então, independente de onde veio, se foi por confissão de dívida, autofalência, ou se for pedido de um sócio da sociedade ou de qualquer credor do devedor, o juiz decreta a falência por essa sentença que a gente vai analisar a partir de agora. Outra questão que é importante destacar é o seguinte: até agora, na fase pré-falimentar, eu chamei o empresário de devedor. A partir de agora, com a decretação da falência, a gente passa a chamar esse empresário de falido. Então, pessoal, a partir de agora a gente vai ter o falido. Na verdade, esse falido vai ser afastado e todo o complexo de bens dele vai ser denominado massa falida. A gente passa a ter, então, a massa falida, que se divide em massa falida objetiva e massa falida subjetiva. A massa falida objetiva, ela representa o conjunto de bens do falido. A gente diz que representa o ativo do falido. Então, a massa falida objetiva representa o patrimônio do falido, o ativo do falido. E a massa falida subjetiva representa os interesses dos credores do falido, né? A massa falida subjetiva, na verdade, representa o passivo daquele falido. Pessoal, então a partir de agora, vamos analisar a sentença que decreta a falência e todas as providências que ela toma. Vamos à lousa. Verifiquem então, pessoal, que a sentença que decreta a falência ela está prevista no artigo 99 da Lei 11.101 de 2005. Ela é uma sentença comum, né? Uma sentença que comporta todos os requisitos de qualquer outra sentença. Mas, além disso, ela traz inúmeras outras providências. A gente vai verificar que o juiz, quando ele decreta a falência, ele toma inúmeras outras providências que estão elencadas nesse artigo 99. Entre essas providências que o juiz toma, eu destaquei algumas para vocês. Vamos à lousa. Veja, pessoal, de acordo com o inciso 2 do artigo 99, o juiz ele já determina qual será o termo legal da falência. Termo legal da falência é o que a doutrina chama de período suspeito. Pessoal, para o empresário chegar a falir, significa que ele já está insolvente há muito tempo. E nessa Lei 11.101 de 2005, o que a gente percebe é que o legislador aqui ele foi extremamente inteligente e ele não fechou os olhos para a realidade. Ele encarou a realidade de frente e previu na sua lei como um todo pontos que realmente acontecem na prática. Então, esse termo legal da falência, que a gente chama de período suspeito, que a doutrina chama de período suspeito, é um período prévio ao próprio pedido da falência. Então, pessoal, sabendo que o empresário faliu, ele já estava insolvente há muito tempo. Ele já estava em situação de crise financeira, econômica, há muito tempo. O empresário, assim, é igual aquele sujeito em estado de necessidade do direito penal, capaz de tudo. Ele pode cometer as maiores atrocidades e ele comete. Pessoal, ele vai começar a querer pegar o patrimônio e sumir com o patrimônio para o credor não alcançar aquilo que ele lutou para ganhar a vida inteira, se é que realmente lutou, porque senão talvez não teria falido.
Pessoal, então sabendo disso, o juiz tem que fixar um período prévio ao próprio período da falência, ao próprio pedido da falência, em que, dependendo da situação, alguns atos praticados pelo falido naquele período vão ser declarados como ineficazes perante a massa falida. Então, olha só, de acordo com o inciso 2 do artigo 99, o juiz ele vai fixar na sentença: o período suspeito, termo legal da falência, será de até 90 dias antes do pedido de falência ou 90 dias antes do pedido de recuperação judicial, caso a recuperação judicial tenha automaticamente se transformado em falência, que é a convolução em falência, que a gente ainda vai falar dela, ou 90 dias antes do primeiro protesto. O que é isso? Pessoal, empresário, quando começa a dever, os seus credores começam a protestar os seus títulos, levar lá no cartório de protestos e protestar aqueles títulos. Então, se o empresário está devendo um monte de gente, certamente eles têm títulos protestados no cartório. Então, o juiz verifica quando foi o último protesto, excluídos aí os protestos que já foram cancelados, e aí calcula 90 dias antes desse último protesto. Esse período, então, 90 dias antes do pedido ou 90 dias antes do primeiro protesto, até a decretação da falência, que é considerado o termo legal de falência. E aí, pessoal, em alguns momentos, se o falido tiver praticado alguns atos elencados como subjetivamente ineficazes, descritos lá no artigo 130 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, ou objetivamente ineficazes, descritos no artigo 129 da mesma lei, esse ato vai ser declarado como sem efeitos, ou seja, ineficaz perante a massa falida. Então, por exemplo, se ele tiver pego um bem dele e simulado que ele doou aquele bem para um terceiro, quando na verdade ele não doou, quando o bem continua com ele, isso é uma simulação. A simulação é tida como ato objetivamente ineficaz. Nesse caso, então, o juiz vai poder declarar de ofício a ineficácia do ato e o terceiro, que consta como donatário, vai ter que devolver o bem para a massa falida. Porque se aquele ato não surte efeitos, é ineficaz perante a massa falida, o bem tem que ser devolvido à massa. Ou ainda, se o juiz não declarar de ofício, pode-se entrar com uma ação revocatória, que é a ação que vai revogar a prática daquele ato, que é ineficaz perante a massa falida. Então, pessoal, essas questões dos atos objetiva e subjetivamente ineficazes, descritos nos artigos 129 e 130 da lei, são importantíssimos. E o termo legal de falência vai refletir exatamente esse período. Voltemos à lousa. Pessoal, outra questão, outra providência importantíssima que o juiz toma na sentença que decreta falência é a suspensão das ações e execuções. Na verdade, as ações e execuções que correm contra o falido em outros juízos não só são suspensas, como também são atraídas para serem julgadas pelo juízo falimentar. É o juiz da falência que é competente para julgar todas as ações e execuções que correm contra o falido. Isso é o que a gente chama de juízo universal da falência. Essa aptidão atrativa para atrair todas as ações e execuções é o que a gente chama de juízo universal da falência. Mas o juízo universal da falência ele não é absoluto. Ele comporta algumas exceções. E essas exceções, elas estão descritas no artigo 76 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Então, não são atraídas para serem julgadas no juízo universal da falência. As ações trabalhistas, as ações de natureza tributárias, as ações que demandam quantia ilíquida, as ações em que o falido ele figure no polo ativo, todas essas ações, então, não vão ser atraídas para serem julgadas pelo juiz da falência. As outras, sim. Bom, pessoal, voltemos à lousa. Nomeação do administrador judicial.
Administrador judicial é quem eu chamo de herói da falência. O administrador judicial é alguém nomeado pelo juiz. Normalmente, nos juízos de falência aí tem uma lista, né? Os juízes têm uma lista, eles conhecem algumas pessoas que estão aptas a serem administrador judicial. E o administrador judicial, especificamente na falência, ele vai gerir todo o procedimento falimentar. É por isso que o artigo 22 da Lei de Falências, ele vem determinar que o administrador judicial ele deve ser preferencialmente advogado, administrador de empresas, economista ou contador. Por quê? Porque o administrador, ele vai praticar atos de gestão da massa falida, né? Ele que vai gerir a massa falida e ele tem que ser conhecedor da lei. Além disso, em todas as ações e execuções aí que vão continuar correndo, vai haver uma substituição do falido. O falido vai ser substituído, né, no polo em que ele ocupe nas ações e passará a ser a massa falida representada pelo administrador judicial. Se o administrador judicial for advogado, não precisa contratar um outro advogado. Ele pode tocar aquele processo, o que é mais barato para a massa falida. Então, a figura do administrador judicial na falência é uma figura extremamente importante, extremamente relevante. Voltemos à lousa. Inabilitação empresarial. Pessoal, com a decretação da falência, o falido fica inabilitado, impossibilitado, ele não poderá exercer atividade empresarial até que se declarem extintas as suas obrigações como falido, que estão previstas no artigo 158 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Por fim, continuação provisória das atividades. Veja bem, se for benéfico à massa falida, o juiz pode autorizar que o administrador judicial vá administrar a massa falida, continuando com o exercício da empresa, da atividade empresarial que antes era desenvolvida pelo falido. Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Imagina que faliu uma empresa que pintava casas, né, residências. E aí, no momento em que ela faliu, verificou que tinha todo o material em estoque para pintar mais 10 casas e os contratos, né, para a pintura dessas 10 casas já tinham sido celebrados, tranquilamente. Com a falência, o administrador judicial tem que verificar o seguinte: o que vai ser melhor para a massa falida? Vai ser melhor dar cumprimento a esses contratos ou vai ser melhor rescindir esses contratos e pagar a multa rescisória? Se o administrador judicial verificar o seguinte: olha, se eu der cumprimento aos contratos, eu vou ter que contratar empregados para pintar as casas. Esse empregado pode subir numa escada, cair lá de cima e a gente tem um acidente do trabalho, que é risco, né? Isso tem que estar embutido aí no cálculo, mas eu vou ganhar. Imagina que por pintura de casa eu ganhe R$3.000. Eu vou ganhar R$30.000. Se eu rescindir todos os contratos, eu vou ter que pagar multa rescisória e a multa rescisória em cada contrato é de R$500, por exemplo. Então, eu posso ter um prejuízo à massa falida. O que vai ser melhor para a massa? Cumprir os contratos ou rescindir? Se for melhor cumprir, ele pode requerer ao juiz que autorize a continuação provisória da atividade empresarial. E o juiz pode autorizar, mas aí não vai ser o falido exercendo atividade empresarial. Vai ser o administrador judicial gerindo essa atividade empresarial de forma provisória. Pessoal, a sentença ainda traz outras providências. O artigo 99 ainda elenca outras providências que o juiz tem que tomar. Mas as mais importantes a gente destacou aqui nessa nossa unidade de estudo. Vamos para uma questão de concurso? Quinto exame da OAB-FGV. A respeito do administrador judicial no âmbito da recuperação judicial, é correto afirmar que a. Somente pode ser destituído pelo juízo da falência na hipótese de, após intimado, não apresentar no prazo de 5 dias suas contas ou os relatórios previstos na Lei 11.101 de 2005. Pessoal, não é somente essa hipótese de destituição. A lei traz outras hipóteses de destituição do administrador judicial.
B. O administrador judicial, pessoa física, pode ser formado em engenharia. Isso aqui é uma tentativa de pegar o candidato. Olha só, o administrador pode ser formado em engenharia. A lei diz que o administrador deve ser preferencialmente advogado, contador, administrador ou economista. Mas nada impede que ele seja engenheiro, cabeleireiro, manicure, etc. Então a letra B está correta. C. Será escolhido pela Assembleia Geral de Credores. Não. Quem nomeia o administrador judicial é o juiz no momento que ele decreta a falência, ou aqui a gente está falando de recuperação judicial. Quando ele defere o processamento da recuperação judicial, ele também nomeia o administrador judicial. D. Perceberá a remuneração fixada pelo Comitê de Credores. Não. Quem fixa a remuneração do administrador judicial é o juiz. Portanto, o nosso gabarito é letra B. Pessoal, com isso então a gente analisou aí a sentença que decreta a falência. Até a nossa próxima unidade de estudo. E aí, compreendeu toda a matéria? Teste o seu aprendizado agora respondendo as questões de concurso e entre em contato direto com o seu orientador para esclarecer todas as dúvidas que tiver. É só clicar na aba Minhas Dúvidas, certo? Até mais!